O Maurício, tudo bom, Maurício? Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que fumantes, para tomar a vacina para alergia, tem que parar 20 dias antes e depois. Olha, Maurício, o que acontece? É o seguinte, o cigarro, ele causa reações colaterais inflamatórias, né? Aquilo que você já sabe, já deve estar careca de saber disso, né? Que o cigarro, ele causa processo inflamatório na árvore brônquica, causa tosse, causa pigarro, causa aumento da secreção, causa tudo isso. Então, é muito importante essa pausa de 20 dias antes e 20 dias depois, justamente para você saber quais seriam os sintomas únicos e exclusivos da vacina para o Covid. Tá? Quais seriam os... você falou de alergia, né? Perdão. Eu estou um pouco... Quais seriam os sinais? Então, deixa eu complementar aqui, desculpa, eu fiz um enrolo aqui. Você está falando da vacina da alergia, mas deixa eu complementar em relação ao Covid. Então, é importante a gente ver isso, porque é uma vacina nova em relação ao Covid, e em relação ao Covid, a gente não sabe quais seriam os sintomas ainda que poderiam acarretar no paciente, entende? Tá? Então a gente tenta não fazer nenhuma vacina pelo menos 14 dias antes, tá? Nem 14 dias depois, para que a gente possa analisar com mais detalhamento quais seriam os sintomas únicos e exclusivos da vacina do Covid. E o cigarro seria uma questão dessa. É que eu estou tão acostumado a falar de Covid nesses dias, e teve uma pergunta muito semelhante à sua em relação a cigarro, que eu acabei me confundindo em relação a isso, mas é importante realmente, até o paciente que fuma, e na hora que for tomar a vacina do Covid, parar de fumar, tentar ao máximo parar de fumar em relação a isso. Em relação à vacina da alergia, a vacina da alergia a gente já, de certa forma, contraindicaria o cigarro, porque o cigarro ele lesa o epitélio respiratório da gente, entende? E a gente sabe que a doença alérgica é uma doença que tem uma origem muito forte a nível epitelial, seja o epitélio brônquico, seja o epitélio dermatológico, seja o epitélio gastrointestinal, seja o epitélio esofagiano, por exemplo. Quando a gente tem uma azia, a gente lesa o epitélio esofagiano, a gente machuca o epitélio esofagiano, a gente tem uma chance maior de ter uma doença alérgica chamada esofagite eosinofílica. Quando a gente tem uma pele muito ressecada, a dermatite atópica ela vem com muito mais intensidade, porque ela facilita a penetração dos alérgenos pela própria pele, até sensibilizando o paciente de alimentos. Tá? Existem determinados alimentos, quando você entra em contato com uma dermatite atópica em atividade, que ela penetra na sua pele e, consequentemente, ela entra dentro da corrente sanguínea e causa, então, uma sensibilização alimentar, né? Pela pele. Né? A gente acha que é só comendo que a gente desenvolveria alergia alimentar. Não, pela pele também. O que mais? O intestino, por exemplo. Se você tem um quadro inflamatório crônico intestinal, você tem muito mais chance de desenvolver alergia alimentar, porque você tem uma lesão do epitélio intestinal crônica, que aumenta a permeabilidade intestinal e faz com que os alérgenos eles penetrem com mais facilidade. Então existe uma facilidade muito maior de você desenvolver alergia alimentar do que pacientes que não têm um intestino inflamado, né? E a mesma coisa acontece com o brônquio. Então, assim, o brônquio, certamente, ele é um epitélio, e se esse epitélio ficar inflamado por agressões, e uma delas é o cigarro, são várias, né? Maconha, agride. Falam muito bem da maconha, mas a maconha é outra porcaria também. Maconha agride, cigarro agride, poluição agride, né? E várias outras situações agridem. Então, se você tem uma inflamação do seu epitélio brônquio, você tem muito mais chance de ter alergia e, consequentemente, a vacina não funcionaria tão bem, entendeu? Porque do que adianta você estar dando um aporte de alérgenos constante para o seu corpo por via da inflamação do epitélio brônquio, que por difusão passiva facilita a penetração então desses alérgenos, e você está fazendo uma dessensibilização com vacina de alergia, entende? Do que adianta você continuar fazendo essa dessensibilização? Não vai adiantar de nada. Você vai continuar tendo o processo inflamatório, né? E a vacina, de certa forma, pode até piorar o quadro clínico, né? Por isso que a gente até orienta o paciente que faz tratamento com alergia, ele tem que fazer o controle de ambiente, porque é uma forma que ele tem de diminuir o aporte de alérgenos. Quanto mais alérgenos você tiver associado à imunoterapia, melhor a sua resposta clínica. Agora, se você continua com um aporte muito grande de alérgenos, né, por várias vias, como eu havia explicado, e faz a vacina, até no início você tem uma melhora, mas depois pode haver uma piora, um agravamento, porque você vai acabar tendo um excesso de antígenos, né? Você vai ter a parte não adequada de recebimento do antígeno, que é a parte respiratória,
alimentar, epidérmica, seja lá qual for, né? E você vai ter aquela parte justamente que é a introdução da imunoterapia por via subcutânea, por via parenteral. Então você vai ter dois tipos de absorção de antígeno, seja pela vacina ou pelas vias não terapêuticas do seu corpo, tá bom? E isso dá um excesso de antígeno e pode dar então um problema mais sério no futuro, tá bom, Maurício? Espero ter te respondido. Um abraço.